Olá, pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Fala, Marinho, tudo bem contigo? Graças a Deus, tudo na santa paz, cara. Então seja bem-vindo, seja você também bem-vindo, bem-vinda a mais um Debate Pronto, esse nosso Debate Pronto, que se tudo der certo vai ao ar às quartas-feiras, 19 horas, né? Você está vendo aqui com a gente. Já aproveita que você está aí, então, se inscreve aqui no canal, né? O Debate Pronto aqui no YouTube. Segue a gente lá nas mídias sociais. Eu sei que tem muita gente que vê a gente lá no Instagram, que tá bombando lá o nosso Instagram. A galera tá fazendo muito comentário. Aqueles nossos vídeos lá você comenta lá no Instagram, mas também você vai no link para vir aqui pro YouTube e se inscrever aqui no canal. Então essa que é a sacada. Daí você vai no Instagram do Marinho, que é o marinhosilva.oficial. Isso, e também vai lá no Fernando Schumacher Melo, com um L só, e segue lá também, curte para você ficar por dentro de tudo que a gente está fazendo. E tem sido legal, né, Marinho? O que você tá achando do Debate Pronto aí esse ano? Cara, eu tô achando assim muito legal. E o mais importante, e eu acho que o mais interessante disso é que, cara, eu encontro diariamente muitas pessoas, né? Sim. Seja na faculdade, seja no escritório, seja nas correrias da vida aí. E as pessoas estão vindo falar, cara. Não. Sabe? Falam assim, ó, tô seguindo o programa lá, poxa, tá bacana. Ah, é uma forma descontraída de vocês trazerem a informação. Esses dias atrás estava falando com uma amiga, ela pegou e falou bem assim, olha, ela não seguia o Debate Pronto, ela falou, eu passei a seguir. E ela falou, eu comecei a assistir o programa, vocês estavam falando, era aquele programa do que nós falamos do ministro lá do TSE e Do Benedito. Benedito. E daí ela falou bem assim, claro, eu queria saber qual que era o posicionamento de vocês. Mas só que não, porque vocês foram, ela falou, entendi a pegada, vocês foram leve, assim, trouxeram a informação. Ela falou, gostei. Chegou agora na semana passada, toda as cortes que a gente faz ali para colocar no Instagram, ela vai lá, curte. Isso é muito legal, isso é muito legal, porque a gente gosta quando a galera participa. Então você manda mensagem aqui pra gente também, a gente fazia também lá no Debate Pronto, sempre fez na verdade, né, quando a gente começou lá em 2020, né, cara? 2020. Dezembro de 2020. Muitas pessoas mandavam mensagens, tá acontecendo isso no meu bairro, tá acontecendo isso na minha região, vocês podem falar sobre tal assunto. Pessoal, manda que a gente fala aqui, a gente vai atrás, a gente tem informação. A gente vai falar hoje sobre um assunto lá do VLT, que teve. Eu estava comentando com um amigo, né? Isso porque envolve São José dos Pinhais e Curitiba, né? As duas cidades. Sim. E um amigo meu falou assim: pô, vamos construir um VLT, adiantando um pouco o assunto que vem depois. Nem terminaram a linha verde, tiraram a linha do aeroporto e tal. O Bruno falou isso, um abraço pro Bruno e para todo mundo que manda mensagem pra gente. Vou começar falando com Diga, manda. Só complementar, e o bacana, e aqui eu já gostaria de mandar um abraço também pro Pablo e para o pessoal do Domínio. Não conheço. Domínio é onde nós estamos. Sim! O portal Domínio, onde também está sendo vinculado o Debate Pronto. Que gafe minha, né? Não conheço, né? Nosso parceiro e eu não conheço. O Pablo é um amigo que ele é venezuelano, casado com uma curitibana, a Cassandra, moram no Canadá. E tem parente na Áustria, também em Portugal, e ele tem um canal que passa informações para os despatriados, para brasileiros que moram no Canadá, nos Estados Unidos, na América Latina e também na Europa. E ele também e para irmãos latino-americanos que querem saber informações locais sobre política, sobre economia, como o Brasil está indo. Porque hoje ninguém acredita mais nos canais oficiais da imprensa. Não. Porque a gente vê aí... Você viu aquela da Renata Lima? Nossa. Daniela Lima? Ai, meu Deus, aprender... Você viu essa, né, meu querido? Aprenderam um computador que era do Carlos Bolsonaro e fizeram... O Bolsonaro fugiu de lancha, não sei o quê. Todo um sensacionalismo dali a pouco foi lá. Não era bem assim. Não, O pessoal fica tão alvoroçado para dar a notícia que acaba se atropelando, exatamente. Então, e é justamente por isso que ele está compartilhando o Debate Pronto para os nossos irmãos aí despatriados, justamente para trazer essas informações. E o mais bacana, né? A gente sabe muito bem, Curitiba é uma cidade que é mundialmente conhecida. Sim. Né? E famosa com relação a tudo isso. Então, é um ponto de referência.
quando eles falam, quando tem matéria de Curitiba para ser compartilhada para o pessoal que está fora do país. Isso é legal. É muito legal. Um abraço pro Pablo, obrigado aí pela parceria. Vamos continuar. Então é bom que a gente fala também de Curitiba, fala de São José, mas fala também desses assuntos nacionais, né? Sim, sim. E daí afeta todo mundo. Me diga uma coisa, já que nós estamos Diga. falando em Curitiba, né? Eu estava trocando uma ideia aqui contigo e você pegou e falou, eu achei interessante, né? Quando a gente se aposenta, Uhum. a pergunta é assim, eu vou contextualizar. Contextualize. Quando a gente se aposenta, é porque a gente tem uma profissão. Sim. Então, nós somos advogados, eu vou me aposentar, eu deixo de ser advogado, deixo de ser médico, deixo de ser professor, deixo de ser engenheiro, deixo de ser cozinheiro, deixo de ser porteiro, me aposentei. Política tem aposentadoria, cara? Política é uma profissão? Pois olha, é uma pergunta profunda, mas de difícil resposta também. Muito se critica, né? Políticos profissionais, a pessoa que vive daquilo e ela não tem outra profissão, ou ela acaba usando daquela profissão, ou fazendo da política uma profissão como o único ganho que ela tem, e aí eu acho que é errado, né? Você fazer da política toda a sua vida e você tirar daquilo todo o seu sustento, enfim, aí eu acho errado. Acho que política, mais do que uma profissão, é uma vocação. É uma vocação. Você tem que gostar daquilo, você tem que querer ajudar as pessoas. Se for só uma profissão, uma coisa que você faz para ganhar dinheiro ou para cumprir um desejo próprio, acho que não vale a pena. Tá, e provoco mais um pouco. Por exemplo... Mas dá para se aposentar, diga. Não, a política, ela é como se fosse assim, quando você está num cargo político, você é como um síndico de um prédio. Sim. Né? Então é você que vai demandar, ver as necessidades, fiscalizar se por acaso o serviço está sendo feito de forma correta, não deixar que os outros vizinhos extrapolem lá em bagunça e não sei o quê. Também trabalha com o custo, com os valores, o direcionamento, o bom andamento do dinheiro que é colocado na caixinha ali na conta do condomínio. Uhum. A política nada mais é do que isso também. Sim. Né? Então, o político, o que ele faz? Ele vê qual que é ele está ali representando pessoas, ele vê qual que é o interesse da maioria, ele propõe ações que devem ser tomadas de lá para cá. No caso de um vereador, fiscaliza a prefeitura para bom direcionamento do dinheiro público, né? Para não desvio de finalidade, não corrupção, tal, não sei o quê. Partindo dessa analogia aí da grande responsabilidade que um político tem. Tem como, né, não ser uma dedicação exclusiva? Porque quando a gente... Isso é algo que eu me pergunto. Né? Não, eu sou professor, mas eu sou político. Tá, mas a política ela também não necessita de uma responsabilidade muito grande, um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande? Com certeza. Aí você tocou num ponto fundamental. E eu vou te responder da seguinte maneira. Você já viu aquele programa Shark Tank? Sim. Quando a pessoa chega lá, você deve ter visto também que está acompanhando a gente. Isso. Exatamente. Quando o cidadão chega lá pedindo dinheiro para aqueles investidores, para os tubarões, a primeira coisa que os caras perguntam para quem está lá pedindo dinheiro é: você faz outra coisa da sua vida ou você está 100% focado no teu produto, no teu negócio, no teu serviço? E se por um minuto a pessoa titubeia ou ela responde: não, eu sou tal coisa, então esquece. Tá fora. Tá fora. Ninguém vai te dar dinheiro. O que eu quero dizer com isso? Quando você está realmente mergulhado em alguma coisa, você acredita naquilo, você foca naquilo. Você não tem plano B. O que você fala lá, como é que é? Bota fogo no barco, né? Bota fogo no navio e vai... E eu concordo contigo no seguinte ponto, cara. Se você, por um lado, não pode ter profissionais na política do ponto de vista de ficar arrecadando dinheiro ou só discutindo cargo ou discutindo valores para fins de curral eleitoral, então horário de televisão, esse tipo de profissionalismo na política eu acho errado. Mas você não pode ter também aventureiro. Uhum. Você não pode ter aquela pessoa que não faz noção nenhuma do que está fazendo ali e que ela está ali simplesmente porque quer mais um salário ou porque ela quer mais um cargo. Ela tem que ter uma noção do que ela quer. Então, nesse ponto de vista, ser profissional ou escolher o caminho da política faz mais sentido. No fim das contas, me parece que tem que ter um equilíbrio, né, cara? Tem que ter um equilíbrio. A pessoa pode ter uma vida fora da política? Pode. Mas se ela quiser ter uma vida pública construtiva e, de fato, fazer alguma coisa, a política não te dá outra opção. É muito tempo, cara. Porque
o tempo todo atendendo demanda, fazendo reunião, conversando com as bases, conversando com o vereador, tendo que se reunir com não sei quem. Então, você simplesmente acho que não tem outra escolha. E você vê como é contraditório. No mesmo momento que precisa de experiência, você tem que estar focado, você tem que ter, assim, um tesão mesmo de conduzir. Na experiência que eu tive com a administração pública, eu vejo o seguinte: é importante também você ter uma válvula de saída, né? Uma porta para saída. Porque, assim, quando você depende única e exclusivamente da política, você pode, não estou falando que você vai, mas pode, e já vi exemplo de pessoas que, para se manter naquele ambiente, acaba negociando seus propósitos e princípios. Exato, aí Né? que tá. Porque, assim, a pessoa só depende daquilo, né? Então ela ganha para aquilo. Se ela sair dali, ela não tem profissão mais nenhuma. Então o fato de você ter uma outra profissão é assim: não, eu tô aqui. O cara vem propor para você alguma coisa que seja fora do contexto, você fala: não, não vou fazer. Ah, mas se você não for fazer, você não vai ser reeleito. Tá bom, eu não vou ser reeleito, eu volto, a minha profissão é X. O mundo ideal talvez seja isso, uma pessoa, primeiro, forte de princípios, né? Sim. Uma pessoa que seja incorruptível do ponto de vista profissional, pessoal, em qualquer seara da vida, que tenha uma profissão ou que consiga, não precisa ter conseguido sucesso, ser rico, milionário, nem nada, mas que tenha optado pela política não por necessidade, mas por opção. Eu quero fazer alguma coisa, eu quero dar minha contribuição, eu sinto um chamado, alguma coisa. Cara, eu já ouvi também de professores, enfim, do mestrado, doutorado e colegas meus, que alguns países até preferem políticos profissionais aventureiros. Os caras simplesmente não votam em você se você for aventureiro. Se você for, vamos mudar. Não cola essa história de mudança. Essa história de ser fora da política. Não acontece no Brasil. No Brasil o pessoal é mais afeto a essas mudanças, né? O fato é que é quase que um sacerdócio, né? É um chamado quase que para um sacerdócio. É a mesma coisa que você falou de professor, né? Sim. Se você for analisar friamente, você ser professor no Brasil, tem um conhecido nosso que ele sempre falava, né? Ele ocupava uma função de direção. Se você for para a área da educação e você quer ser rico, saia. Porque você não vai ser rico, né? Ou abre uma faculdade, talvez. Tem isso. Mas aí você é gestor. Né? É gestor. Mas assim, professor em sala de aula, você nunca vai ser rico. Você vai pela vocação. Exato. Eu acho que se nós tivermos os princípios e propósitos bem consolidados, você vai para a política. Para ganhar dinheiro, acho que é aí que está a diferença, aí que está o limite. Sim, não, justamente. Eu não vou ficar rico da política. Eu vou ter um salário, subsídio mensal. Mas assim, por que você vai? Pela vocação que você tem de ajudar as outras pessoas, de construir uma comunidade melhor, de pensar na futura geração, não na tua, né? Nas futuras gerações. Deixar um ambiente melhor, meio ambiente melhor do que nós pegamos, eu acho que é propósito mesmo. Não, eu concordo contigo. E é engraçado isso, né? Tem profissões que não adianta, cara. Tem que ser vocacionado, tipo enfermeiro. Você não consegue trabalhar de enfermeiro porque você precisa de dinheiro. A pessoa pode até chegar lá, mas bons enfermeiros tem que ter o dom. Professor é mesmo. Professor. Beleza, Uber, não estou falando mal, pelo amor de Deus, gente. Mas eu poderia ser Uber, mas que eu não gosto muito de dirigir. Mas por uma maneira, né, vou ser Uber. Sabendo dirigir, tratando bem o passageiro e tal. Diferente de um enfermeiro, de um professor e tudo mais. Não, e você sabe uma discussão discussão não, um debate que eu sempre fazia nas experiências que eu tive no serviço público? Qual? Porque é assim, eu falo que no serviço público, você é servidor da prefeitura, você é servidor do estado, você é professor do município, das escolas municipais, você é enfermeiro, né? É vocação. Ou seja, você tem que ser vocacionado naquilo que você faz, porque muita gente pensa assim, eu vou fazer um concurso público, vou entrar, né? Pra quê? Ter estabilidade. Mas eu detesto falar com gente. Cara, você vai ser um péssimo... Detesto o trabalho burocrático. Aí você vai ser um péssimo servidor público. Agora, se você pega um servidor público vocacionado, aonde ele vai trabalhar lá num CMEI, ele vai trabalhar num abrigo de crianças. Cara, não é aquele negócio que você tem que cumprir o horário, a jornada de X a X, que você vai lá, pega a criança, coloca... Não, você tem que trabalhar ali, pensar o que é melhor para elas, como fazer para que essas crianças voltem para a família de origem, como fazer para que essas crianças tenham uma condição de ir para uma família nova, preferencialmente por adoção, ou vai ficar com a família extensa. Ou seja, fazer com amor a situação, não automaticamente. Interessante você falar isso. Ontem eu tive lá no SIC, na escola professor Alberto Schweitzer, e falamos com a diretora da escola, a senhora Doraci, professora Doraci,
E ela, cara, é dessas pessoas. Abnegada, você vê a paixão no olho dela. Ela já é servidora há bastante tempo. Tem um abraço para você, Doraci, nos recebeu muito bem. Eu estava ali na frente filmando. Ela, primeiro ela ficou bem assim, né? O que você está fazendo aí? Que está filmando? Eu falei, não, estou fazendo, não tem um canal e tal. Vamos entrar. Já me apaixonei na mulher. Entrou lá, conversou com a gente. Foi super solícita, falou das preparações que estão fazendo para a volta às aulas. Fiquei surpreendido positivamente com a escola lá na região. Mas vai ter um vídeo, eu vou postar pro pessoal aqui no Debate Pronto. Então eu vou te dar uma letra aí. Manda. Cara, eu vou te passar o contato do Fabiano de Oliveira. Fabiano de Oliveira é um delegado da Polícia Civil. Uhum. E ontem ele esteve na FAI conversando, porque ele é professor também. Sim. E ele era da delegacia de São José dos Pinhais e hoje agora ele assumiu a delegacia do Tatuquara. Uhum. E ele, cara do céu, aí tá um cara vocacionado. Ele falando que ele tem uma conversa, uma fala lá com o Marcelo Ferraz, que é outro grande amigo, que é o subprefeito do Tatuquara, é de São José dos Pinhais, um cara espetacular, inteligentíssimo, foi secretário de urbanismo de São José dos Pinhais, e ele falou que vai falar com o Marcelo, e ele falando o seguinte, cara, ele podia ir lá cumprir o plantão dele e ir embora. Não, ele tá com um projeto muito bacana de uma delegacia cidadã, de trazer a possibilidade, o seguinte, tem um problema com os pais, e claro, os pais ou a mãe tem que levar a criança junto, mas de ter dentro do espaço da delegacia, quebrar esse negócio daquela delegacia fria, punitiva, não, um espaço kids para a criança ficar lá, para ela, sabe, para ela não escutar as chagas que acontecem na comunidade. Eu vou Isso é muito legal. Passa porque eu vou lá e converso com ele lá, e já vejo a região, já falo com ele. Muito bacana, e o projeto é espetacular. O que é isso? É um cara vocacionado. Exatamente. Você é um delegado, polícia civil, o cara tem... Não, ele tá pensando em evitar ter gente na delegacia. Uhum. Não que ele vai fechar a delegacia, mas... Isso é muito legal, porque em algum momento da nossa história, assim, enquanto país, enquanto Brasil, a gente perdeu essa... A gente ficou com medo da polícia, né? Algumas pessoas, enfim, parece que tem uma aversão. Se você fala, existe às vezes um excessivo protecionismo à figura dos criminosos e uma perseguição à figura da polícia. Mas passa muito por faltarem pessoas assim. Vamos nos aproximar da cidade, vamos nos aproximar do cidadão. Ele fala o seguinte, que o direito penal é um elefante. Né? Ele falou, quando o direito penal entra, é pesado, é gigantesco. E uma pisada acaba com tudo dentro de uma sala de cristal. Ele falou bem assim, então não tem como você ser ameno. Né? E ele comenta, por isso que eu falo assim, vale a pena, cara, conversar com ele. Porque ele comenta o seguinte, ele falou, muitas coisas que acontecem hoje na sociedade, elas poderiam ser resolvidas entre as pessoas. O teu filho foi lá e chutou uma bola, quebrou a vidraça. Os caras já começam a se xingar, já faz um boletim de ocorrência, ou seja, entra a polícia no meio, vai lá o cara que, o pai da criança, daqui a pouco chega um policial intimando ele, pronto, a relação de vocês acabou. Ele falou, agora, se houvesse mediação, ele fala mediação, um espaço de fala, fala assim, não, faz o seguinte, quanto custou a janela? X, você paga a janela? Pago, pronto, vocês vão conviver por mais dezenas de anos juntos, no mesma comunidade. Então é muito legal, tá aí. Mas assim, vamos voltar, porque senão... Vamos. A gente tinha falado sobre profissões e uma coisa muito difícil, né, que quem tá vendo a gente em algum momento da vida vai chegar a essa decisão, e a gente vê isso muito em atletas e tudo mais, que é o momento de parar, né? Você já pensou algum dia parar? Eu não tenho muito essa vontade não, cara. Eu penso que eu vou ficar ativo assim, trabalhando, não por necessidade, mas fazendo alguma coisa até o dia que Deus me chamar. Não, eu comentei, né, no programa passado que eu parei de jogar bola, que foi uma despedida gigantesca, né? Assim, quando estádio cheio. Eu durei as chuteiras, eu tinha 14 anos, que foi em prol do futebol, esporte. Né? Em prol do futebol. Mas assim, eu não me vejo parado. Eu acho que eu vou viver até uns 150 anos. Sim. Né? Aí você aposenta. Não, eu vou estar trabalhando. Trabalhando. Né? Trabalhando. Sabe quem que aposentou? Ou vai aposentar da política? Professora Josete. Não, mas aí cai naquilo que eu falei. Político se aposenta? Se aposenta. Segundo essa notícia que eu estou trazendo aqui, se aposenta. Então, para eu não chamar de aposentadoria, vai deixar os cargos eletivos. Vai sair da vida pública nesse sentido. Vai sair da vida pública. Quem que é? Vereadora professora Josete, do Partido dos Trabalhadores. Hoje na Câmara, temos 3 do PT.
Me fugiu o nome agora, meu Deus, esqueci o nome. Carol? Não, não é Carol. Não, Carol, ela foi pra Esqueci o nome da menina, enfim, me perdoe. O Vanhone, né, Vanhone, conhecido, que entrou no lugar da outra menina lá. que foi pra Federal. A Ana Júlia? Carol. A Carol D'Artora. Carol D'Artora, que foi pra Federal. E a professora Josete, que também é conhecida. Depois de 5 mandatos, 20 anos, ela não vai concorrer mais a esse cargo. E sabe Deus o que ela vai fazer? Ela já era professora aposentada, agora vai cuidar da vida dela. Mas ela justificou? Não justificou. Na verdade, ela disse assim, que acha que fez a contribuição, que já deu a sua contribuição e que agora é o momento de outras pessoas. Achei nobre da parte dela, assim. E pra você ver como tá certo que 20 anos, mas beleza, achei nobre da parte dela. Mas você veja assim, são 5 mandatos. Sim. Se nós puxarmos para São José dos Pinhais, tem um homem público lá que ele ficou 7 mandatos como vereador e agora tá no executivo. Então, por aí, e é professor também. Mas assim, o que eu acho bacana é independente de ideologia política. Sim. Mas assim, tudo tem que oxigenar. Novas ideias, novos posicionamentos, novas posturas. Até mesmo porque eu acho que, cara, você ficar 20 anos batendo o que eu quero dizer, não criticando, mas assim, trabalhando forte, defendendo pautas, cansa, né? Sim, ainda mais porque o trabalho da professora Josete da bancada de esquerda, à exceção ali daquela gestão do Fruit, 2010, 2012, 2016, foi sempre de oposição. Sim. Nunca foi de o dinheiro está aqui, vamos fazer o que a gente quer e tudo mais. Não, mas foi aqui também aqui é uma crítica minha. O PT não sabe trabalhar na situação. Não sabe. É um problema deles, foi um defeito deles e mais. Uma escolha da população de Curitiba. Curitiba nunca optou por colocar o PT no governo por um bom motivo. Então, azar de quem foi lá e fazer a oposição. Então, acho que isso também cansa. Você trabalhar sempre do contra, né? Sim. Sempre do contra. Eu não fui atrás de ver os projetos que ela aprovou, certamente deve ter aprovado, não só falando de emendas e tal, mas enfim, deu sua contribuição como professora, deve ter feito alguma coisa também. Espero que quem entre no lugar dela que consiga, enfim, fazer um trabalho gente aí. E como você falou, né? É preciso que as pessoas oxigênio, né? Que os lugares oxigenem. Já são que a gente estava falando aqui fora do ar que outro candidato também não vai isso pode falar ou não? A produção pode falar? Não? Depende, eu não sei o que você vai falar. Que o nosso querido outro candidato lá não vai se candidatar mais? Existe um candidato a vereador, também a gente fala que depois o cara vai mudar de ideia, né? Mas tem um outro candidato a vereador que também, um estreante que pelas informações que nós temos aqui... Não vamos falar o nome então, né? Não, vamos deixar no ar. Isso. Mais uma vaga que se abre aí, né? E é interessante, por quê? Porque existe possibilidade de se fazer uma representatividade grande na Câmara. Falando em Câmara de Vereadores, Schumacher, me lembrou o seguinte, que também é outra coisa que vem borbulhando no meio político de Curitiba, principalmente na Câmara de Vereadores. E aquela vereadora que foi... teve todo aquele problema de trânsito. Sim. Maria Letícia, né? Verdade. PV, se eu não me engano. Maria Letícia do PV. Então... O pessoal que não lembra, a Maria Letícia foi pega numa blitz, enfim, numa batida policial, dirigindo supostamente embriagada, né? Ela foi presa e tal, né? Acabaram nem fixando fiança, né? Ela sabia que ela é perita criminal aposentada? Ela é perita criminal aposentada. Talvez ela estava fazendo um teste, um laboratório, para ver como que eu acho as pessoas que ela de ingerir determinado quantidade de bebida alcoólica. Pode ser. Ela alegou que por conta dos remédios que ela toma, ela tem um problema de saúde lá, segundo ela, isso fez com que ela batesse no carro. Ela bateu no carro estacionado, né? Mas todo mundo fala isso, né? Você já viu? Não, o cara soqueou uma pessoa dentro de uma balada. Não, é porque eu não posso misturar por causa dos remédios que eu tô tomando. Então por que bebeu? Então, aí que não tem, enfim, não tem justificativa. Isso aconteceu e ela ficou notória, depois ela apareceu em alguns vídeos e tal, e o processo virou um caso de como é que chama, meu Deus? Comissão de ética. Sim. Na Câmara, né?
O presidente da comissão de ética, se não me engano, é o professor vereador Dalton Borba, e quem está fazendo a defesa da Maria Letícia a defesa não, quem está como relator do processo é o professor Euler. Ele que é o relator do caso lá. Relator que vai fazer lá, enfim, vai analisar o caso e vai dar o parecer dele. Não saiu ainda a decisão. Pelo que eu tô lendo, nas coisas que eu li ali, não vão caçar ela. Mas assim, só pra... Eles vão dar entre umas... Tem diversas penas, né? Tem censura, são várias gradações. É quase como se fosse assim, para servidor público, para magistrado, ou para mesmo advogado, né? Que advogado tem vários tipos de pena, né? Censura, censura pública, advertência. Censura e assim isso. Diante até a cassação. Acho que a cassação, pelo jeito, não vai acontecer. Tá, mas me diga uma coisa, até mesmo para a gente compreender, é automático, então, quando comete um crime, já abre um processo na Câmara? Não, foi feito... A parte. Mas aí é assim, contra, então, o decoro parlamentar? Exatamente, eles abriram um processo disciplinar, lá, administrativo, é caso de quebra de decoro parlamentar? Essa é a primeira questão. Sim. Daí levantaram, é caso. Aí montaram o processo e agora está na comissão de ética. Em até 90 dias vai sair o julgamento. Você acha que é caso suficiente para caçar ela, cara? Bom, o que é o decoro parlamentar? Decoro parlamentar é que, a partir do momento que o político ele ocupa uma função, ele tem que ser um exemplo de probidade, de postura, ele tem que trabalhar dentro da liturgia do cargo. Sim, essa é bonita. Gostei dessa. Dignidade. Dignidade e tal. É uma pessoa proba. Uhum. Hoje eu tô... lascivo. Nossa senhora, eu tô um Aurélio. Então, o que acontece? O decoro parlamentar é essa postura ética, social, possível, necessária, moral, né? E aí, então você vê assim, ela depõe, o fato dela estar dirigindo embriagada, depõe contra o decoro parlamentar? Até aí eu acho que não, né? O fato dela ter se envolvido num acidente, hoje nós, seres humanos, temos a total possibilidade de se envolver num acidente, seja de forma ativa ou seja de forma passiva, alguém bater no teu carro. Talvez o fato dela ter sido pega, já que a Câmara é responsável pela legislação do município, é a pessoa que representa o poder legislativo, e ela contrariar a legislação de trânsito, dirigindo de forma embriagada, imprópria, indevida, e depois ainda ser presa, pode, cara, é um tipo muito aberto, né? Você pode enquadrar várias situações ali. Por outro lado, é um motivo de cassação, eu acho que existe muito corporativismo, né? E dentro desse corporativismo, não estou falando da Câmara de Curitiba, mas a gente verifica o seguinte, tem tantas coisas no Brasil que seriam passíveis de uma cassação e não são. E tem tantas coisas no Brasil que não é possível de cassação e são. Que... Eu acho que essa é a questão que a gente podia refletir, né? Porque sem qualquer tipo de hipocrisia, eu conheço muitos amigos e eu mesmo já fiz isso, que acabou indo numa festa ali, tomando alguma coisa e voltando para casa, né? Com o próprio carro. Então não vamos ser hipócritas aqui também. Eu conheço muita gente e em outros tempos também já fiz isso. Você que está vendo a gente aqui também já deve ter feito isso. Se você, porventura, se envolvesse num acidente, isso seria motivo suficiente para você ser demitido da sua empresa? Pode ser essa a pergunta que a gente faz. Aí você lembra o diferente se ela tivesse sido pega como Janones, no caso de rachadinha. Que provavelmente ele não vai ser cassado. Não. Né? Aí sim, não tem dúvida que é caso de cassação. Então me parece assim, errou, já teve o suficiente. Não estou nem defendendo a mulher, nunca vi ela, nem sei o que ela faz. Eu acho que a gente, nesse caso, ela não atentou contra a instituição, né? Ela não atentou contra a instituição. Que pague o carro, que faça lá o que ela tem que fazer e continue trabalhando. E outra situação, né? Também depende da vida pregressa, né? Sim. Nem você falou, o cara foi pego numa blitz dirigindo e ele vai ser despedido da empresa? Não, se for um fato isolado. Sim. Agora, o cara, a função dele é motorista. Justamente. O cara já é a 10ª vez que ele é preso, já teve advertências anteriores, ou seja, ele já foi alertado para isso, aí sim, é o motivo de uma rescisão. No caso, tem que ver o caso dela. Se por acaso houve reincidência, é habitual o passado dela. Se não for, eu acho que errar é humano. Né? Persistir no erro
É burrice. Se for um fato isolado, eu acho que uma boa de uma advertência, um aprendizado, eu acredito que ela esteja sofrendo, porque a imprensa caiu em cima, a Sim, oposição caiu em sim. cima. E o pessoal escolhe as piores fotos, né? É. As piores fotos, os piores ângulos, assim, daí mostra ela assim com uma cara como se ela tivesse. Ela nem. 2 dias depois, ela fazendo vídeo, eles escolhem uma foto do vídeo que ela tá. Quando a gente tá falando, a gente faz caras, né? Faz bocas ali e tal, pra dar a impressão que ela tá, enfim, bêbada. Ela já passou bastante apuros aí com relação a isso. E que ela também consiga, né, sei lá, não tomar mais. Ou pelo menos se tomar, não dirigir. Tá, e nós falamos em vida pregressa. Uhum. Cara, e assim, mas como que eu fico sabendo disso daí? Como que eu posso acompanhar um político? Cara, você pode acompanhar, não só você, como todo mundo que está aqui com a gente. Tem um site. Na verdade, assim, você só que está vendo a gente, você só não acompanha a vida pública, os valores, o que os políticos fazem, quanto é gasto, tudo que acontece na Câmara Municipal de Curitiba, ou de São José, ou de qualquer lugar, ou na Prefeitura de Curitiba, se você não quiser. Porque se tem uma coisa que o Brasil e as instituições brasileiras são boas, são com relação à colocação de dados na internet e na transparência. Isso a gente tem acesso. Ah, tem um caso específico lá que eu vou acessar na Lei Rouanet, lá não tem. São pouquíssimos. Se você quiser, por exemplo, entrar no portal da Transparência de Curitiba, é só você entrar, vou colocar no link aqui embaixo, mas é cmcuritiba.eloweb.net/portal transparência. Lá tem tudo. Todos os cargos comissionados, todos os cargos efetivos, estou falando da Câmara aqui, né? Uhum. Todos os valores que são pagos, todos os fornecedores, quem são as empresas que prestam serviços, o valor pago. E assim, a gente que gosta disso, né, que você começa a entrar naquilo lá, não sai mais. Talvez alguém ache mais divertido fazer outra coisa. Mas eu perco boa parte da minha semana fazendo isso, entrando, saber quem que a prefeitura está gastando, quanto que foi gasto no ano passado, o orçamento aprovado. Tem empresa de sorvete, a gente fica pensando lá, tem 15 mil de sorvete. Pô, será que foi? Aquilo lá foi uma festa que fizeram? Contrataram aquela empresa de sorvete ali? Enfim, você só não vai se informar se eventualmente você não tiver tempo ou não quiser. Porque nesse site aqui, que está também na descrição do vídeo, você pode saber tudo. Agora, me diga uma coisa. Duas questões aí que me chamaram a atenção. Primeira situação. Você falou do salário estar lá. Sim. Teve uma discussão, eu participei uma vez eu não me lembro se foi um seminário e era uma apresentação de uma banca. E aí falaram o seguinte, a discussão era justamente do servidor público na qual ele tem o salário dele no portal da transparência. Uhum. Uns falavam que é necessário, em razão de que ele é um servidor público, ele fez um concurso, e no concurso ele sabia que ele tinha que deixar de forma transparente, vamos falar, o salário dele, entre outras informações. E no outro lado tinha um grupo questionando, falando o seguinte, não, mas é questão de segurança, né? Se eu entro lá no portal, vejo que o Schumacher tá recebendo 20 mil reais e tal, não sei o quê, poxa, isso me salta aos olhos, por quê? Porque eu posso me aproximar dele, ou eu posso sequestrá-lo, eu vou lá na casa verificar, tentar assaltar a casa dele, por quê? Porque eu sei que o cara tem posses. Como que você vê essa situação aí entre a publicidade e a segurança, né? Cara, eu vejo como uma questão que no direito acontece muito, que é a colisão, né? O conflito de dois princípios igualmente importantes. O direito à privacidade, que é um direito individual, e o direito ao acesso à informação, que é público. Mas para mim não tem erro e não tem dúvida. Prevalece o interesse público da publicidade. Uhum. Então, se ninguém colocou uma arma na cabeça do servidor, vai lá fazer o concurso. Então, todo mundo tem que saber, azar de você se não quer ter o teu salário divulgado. Vá para a iniciativa privada. Porque é impossível, cara. Eu tenho que saber quanto está sendo pago e para quem. Porque senão, daqui a pouco aparece lá um cidadão com uma função Y, que deveria receber X, e o cara está recebendo 5 mil X. Como é que eu vou saber quem que é? Não, então, nesse caso aí... Para crescimento do patrimônio. Exatamente. Boa. Aí o cara ganha um salário lá de 10, 15 mil, mas tá aparecendo com Jaguar, com 3 mansões, casa em Orlando. O que justifica isso? Então a publicidade, para mim, vence sem sombra de dúvida. Só para complementar a informação, para o pessoal saber aqui, eu até achava que era mais, cara, mas tem
555 funcionários na Câmara. E são bem mais como na Câmara de Curitiba, né? São 306 comissionados, bem mais do que os efetivos, que são 189. Mas eu posso fazer um paralelo? Paralelo? Você vê, na Câmara de São José dos Pinhais, eu acho que deve ter, não passa de 50 o número de cargos totais. Não, acho que deve estar não passa de 100 o número de cargos totais. E você falou 300 comissionados. Isso. Né? A prefeitura, assessor, parlamentar, essas coisas. Que são, não prestaram concurso. Isso. Né? A Prefeitura de São José dos Pinhais hoje deve ter aproximadamente 8.000 servidores, e desses 8.000 servidores, 500 são cargos comissionados. Então... É bastante, né? E nós estamos falando de uma população de 330 mil, né? Então, é bastante. 500 dentro da Câmara e 300, porque se é um serviço público, deveria ter, na maioria, cargos efetivos, né? Sim. Não cargos meramente comissionados, né? Sim. O cargo comissionado é aquela questão que o parlamentar vai, ele faz a equipe dele e nomeia lá, né? Sim. Eu não sei, o gabinete dos vereadores tem cargo efetivo? Não, né? São comissionados todos. Os efetivos acabam ficando... Da estrutura da Câmara. Da administração. Essa estrutura talvez é menor do que o pessoal vai levando. O que acontece é que muitas vezes os vereadores acabam colocando muita gente, inchando lá, né, e gastando mais do que o necessário. Né? Vai no teto, exatamente. E a segunda situação que eu ia falar com relação a essa questão de transparência é o seguinte, e aí eu também me lembrei de uma situação de São José dos Pinhais. Muitas vezes, as informações que constam nos portais de transparência, elas são informações, vamos falar assim, fechadas, né? Ah, não, tá lá o salário, tá lá um relatório de despesa, só que hoje, com a inteligência artificial, e você é o cara do direito e inovação, facilitaria muito esses cruzamentos de dados. Sim. Então, se você tem uma informação, um arquivo aberto, você consegue, através da inteligência, cruzar as informações, né? Você consegue ter os dados e tratar eles, né? Tratar os dados que depois vão gerar evidências que você vai poder verificar se está tendo um bom proveito ou não. Sim. Por exemplo, tem lá uma licitação com a parte de tenda. Então, nós vamos verificar. Mas aonde que estão sendo utilizadas essas tendas, né? Para quê? Qual que é a finalidade? Então, você tem que ter um trabalho... Não basta ter o dado, né? Você tem que ter a inteligência sobre os dados mesmo. Justamente. O que ele está fazendo. E aí tem um detalhe interessante. Tramitou na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais um projeto, se eu não me engano, do vereador Silvio Santo, na qual ele determinava que a prefeitura colocasse os dados no portal da transparência abertos para que pudesse ter os cruzamentos de qualquer cidadão para acompanhar o que estava acontecendo. Porque eles colocam... como posso falar? Eu ia utilizar um termo, mas é impróprio. Eles colocam... efetivamente os dados fechados para dificultar o acompanhamento. Eu ia falar malandramente, mas não é esse o termo. Então eles colocam lá em PDF. Sim. Você tem acesso. Mas, cara, para você cruzar esses dados... Você vai ter que pegar e ficar escrevendo e colocar, montar. Impossível. Então, o portal da transparência não é tão transparente. E você acredita, cara, que esse projeto de lei não foi aprovado na Câmara de Vereadores de São José dos Pinhais? Um projeto de lei extremamente interessante e importante, trazendo as regras de transparência para a administração pública, a base da prefeitura não autorizou. Quando não autoriza, você fica pensando, mas por que, né, cara, que não autoriza? Já que a Câmara efetivamente é quem gostaria de fazer. Isso é interessante, porque mesmo ali em Curitiba tem os dados estão abertos, você consegue apertar um botão, vem tudo em Excel para você. Entra lá, vem tudo em Excel. Mas os valores não vêm. Então, assim, o quanto o cara recebe, talvez seja até um pouco de proteção para os indivíduos, né? Beleza, o dado está aqui, o Joãozinho recebe 20 mil, mas você apertar o botão não vai descer o valor do Joãozinho no teu Excel. Vai estar lá o Joãozinho, o cargo dele, mas não desce o valor. Então também é transparente, mas tem essa limitação aí. E sabe qual é a outra coisa que também, você que está vendo aqui, que vai votar esse ano, está pretendendo votar, você consegue ver as sessões, as pessoas que foram lá e quem faltou. E quem não faltou, você consegue ver isso. Isso é bacana. Todas as sessões. E aqui eu vou trazer, né? Porque eu não conheço o vereador. Mas sabe quem que mais faltou no ano de 2023? Chuta aí, um nome qualquer. Lá em Curitiba, eu tô falando, né? O Facnello.
O presidente geralmente está em evento, né? Tá fazendo coisa. Não foi ele, foi o nosso glorioso Sabino Piccolo. Pô, Sabino, Tá lá. faltou 14 sessões. Faltou 14 sessões. Então, se você é eleitor de Curitiba, não gosta de quem falta ao trabalho, fica aí a dica, né? Vai saber se o cara estava doente, mas enfim, problema do Sabino. Melhor da semana. Melhor da semana? Melhor da semana. Ai, tô louco pra saber qual que é o melhor da semana. Rapaz, o melhor da semana eu tenho dois. Tenho dois. Mas um eu vou falar bem rápido e o outro eu vou falar um pouco menos rápido. Tá. Primeiro eu quero saber, na verdade, a tua opinião. Melhor da semana. Tá. Ministério Público Federal quer parar a obra de Guaratuba. Porque o Instituto Chico Mendes, você conhece o Instituto Chico Mendes? Não? Eu também não. Eu não sei nem o que faz, mas é um órgão ambiental que quer paralisar a obra de Guaratuba. Mais uma vez, parece que licenças ambientais e sabe Deus quanta burocracia vão paralisar essa obra. O que você acha aí, Mani? Cara, eu falo o seguinte. Primeiro, o Brasil é um, né? Até que me prova o contrário, é um país só. Até que me prova o contrário, o nosso litoral é único também. Sim. Existem as especificidades de cada região, tal, não sei o quê, mas é único, né? Cara, você vai... Eu sinto assim, o litoral paranaense é tudo difícil. O litoral paranaense, para você fazer uma ponte necessária entre Guaratuba e Guaratuba, porque não é não é Matinhos do outro lado, né? Caiobá, ele chega em Guaratuba mesmo. Sim. Né? Guaratuba tem esses perrengues. Se você for falar na engorda da praia que teve em Matinhos, nossa, foi um perrengue. Se você pegar ali o projeto da faixa de... que é uma rodovia que eles vão fazer, existe um projeto paralelo ali que liga Praia del Leste a Pontal do Sul. Não, existem impactos ambientais. Não estou falando que o meio ambiente não é importante, claro que é. Mas, assim, existe o crescimento com sustentabilidade. E aí eu vou... o porto em Pontal do Sul não pode. Cara, o segundo maior calado do mundo está em Pontal do Sul. E essa faixa de infraestrutura, que é essa rodovia paralela àquela rodovia que liga a Praia del Leste e Matinhos, não sai. E eles estão falando que isso é uma afronta ao meio ambiente e tal, não sei o que, papapá. O que eu quero contextualizar isso? Passou Guaratuba, entrou em Itapuá, Santa Catarina, tudo pode. Engorda em Balneário Camboriú foi possível. O porto de Itapuá é possível. O avanço que está tendo o litoral ali de Itapuá, extremamente grande. Aí você vai para Pissarras, você vai para Barra Velha. Aí você vai para Balneário Camboriú, depois você pega ali Estaleirinho, toda aquela região. Tudo pode, cara. E aqui é tudo tão difícil. Então, assim, será que são dois mundos diferentes? São duas realidades diferentes, Paraná com Santa Catarina? Eu sei que o Ministério Público é diferente, porque lá é o Ministério Público de Santa Catarina e o Ministério Público do Paraná. E o nosso litoral é tão abandonado. Eu falo o seguinte, litoral paranaense é abandonado. E o que me vem à cabeça é o seguinte, será que as balsas, né, o ferryboat, causa menos transtorno ambiental do que uma ponte? Você falou em um litoral só. Tem ponte Hercílio Luz, lá em Florianópolis, tem a ponte Rio-Niterói, tem um monte de ponte em locais muito maiores, que demoraram muito mais tempo para fazer, ao custo ambiental e financeiro muito maior do que essa ponte de Guaratuba. E por que elas saíram? E aqui não acontece? Então, é o que você falou, parece que aqui é tudo mais complicado. Nesse caso foi o Ministério Público Federal, mas quantas vezes o estadual já atrapalhou? É impressionante, cara. É impressionante. Parece que está abençoada, amaldiçoada, na verdade. E posso te dar mais um dado para o pessoal que está em casa? O único estado do Brasil onde a BR-101 não passa pelo litoral é no Paraná. Então, ou seja, se você sai de caminhão, os amigos caminhoneiros sabem muito bem do que eu vou falar. Se você sai de caminhão de Joinville e você tem que deixar uma carga em Paranaguá, você tem que ir até Curitiba e depois descer pela 277.
Por quê? Porque não tem como. O caminhão não passa na balsa, Não. ali de Guaratuba a Matinhos. Ou seja, o que é mais fácil escoar a carga de Joinville? Itajaí, Itapuá, vai para Santa Catarina. Tanto que o Requião falava, né? Diz que todo mundo elogia, diz que é o melhor governador do estado do Paraná para Santa Catarina foi o Requião. Por quê? Porque daí toda a carga de transporte marítimo ia para Itapuá e para Itajaí. Ou seja, olha o contrassenso, né? A pessoa sai do sul, vai ter que ir até a capital, até São José, Curitiba, para depois voltar para o Porto de Paranaguá. Se nós tivéssemos ali uma ponte, olha a economia que giraria para o nosso litoral, né? Além de, claro, tem que verificar o seguinte, ninguém está falando aqui que é na época do EPA. Você consegue fazer um desenvolvimento sustentável. Consegue, pelo amor de Deus, é uma ponte ali que tem o quê? 5 quilômetros, nem isso. Se a nossa engenharia não for capaz de fazer uma obra dessa em 2024, sem matar o, sei lá que tipo de animal que vive ali, o tuiuiu, sei lá, então para tudo. Mas enfim, próximo melhor da semana. Esse foi bom. Vamos trazer. Ouvindo, inclusive, o pessoal de lá, cara. Vamos trazer e podia gravar uns vídeos, entrevistar o pessoal. Eu sou parceiro. Então fechou. O outro melhor da semana é o seguinte, quero ver a tua opinião também, porque você sabe, né, o curitibano sabe que a linha verde está aí, pronta, acabada, né, todo mundo está desfrutando. É um marco histórico cultural. Curitiba, né, Curitiba, assim, a linha verde, a obra mais rápida, não durou nem 20 anos e está quase acabando, mas agora eles vão fazer uma nova obra, que é o VLT, que vai ligar... Posso fazer uma observação? Observe. A linha verde está para Curitiba, assim como o Coliseu está para Roma? Está para Roma, sim, né? Porque são construções que a pessoa vai para fazer visitação. Exatamente, aqui é tipo uma pirâmide. O pessoal, pirâmide do Egito, Coliseu, é exatamente isso. Mas o curitibano não está satisfeito com isso, em ter a maior obra de todos os tempos inacabada. Ele quer outra. Então, eles deram um jeito de colocar o prefeito em exercício, Eduardo Pimentel, em holofote, e saíram por aí anunciando um estudo para fazer o VLT, que vai ligar a sua São José dos Pinhais ao Centro Cívico. Não, vai ligar o aeroporto só. O aeroporto. Não E se a linha verde, que é essa obra maravilhosa, que não demorou nem 20 anos, tem 22 quilômetros, o VLT vai ter 28. Né? E me parece mais difícil de fazer do que uma estrada. Você acha que vai sair essa obra do papel? Mas você sabe o que é? Eu acho que foi lançado o VLT justamente porque o prefeito Rafael Greca falou que em março, antes do aniversário da Marguerita, né? Ele falou que terminaria essa obra. E eu acho que para não impactar esses fatores históricos construtivos de Curitiba, eles vão lançar o VLT, porque daí é mais 20 anos de visitas e de obras inacabadas. E aí o prefeito Eduardo Pimentel, que parece ser um cara simpático, né? Mas tem problema ali de publicidade, enfim, foi na Transamérica Sports, foi em tudo quanto é lugar. Nossa, eu vi ele assim como nunca se viu. Então, assim, numa clara tentativa de... Esse cara existe, olha o projeto dele, ele que também é secretário das cidades, do governo estadual. Sim. Então, é isso, meu caro debatedor curitibano, que você tem que ficar atento. Mais do que o projeto em si, foi uma tentativa de levantar a bola do futuro candidato da prefeitura, e nós nem estamos criticando o Eduardo, tá? Nós estamos simplesmente falando do fato. Isso foi feito para dar assunto para ele sair falando nos jornais aí, ele que tem um claro problema aí de não aparecer e de publicidade. Mas você sabe que você tocou num assunto bem interessante, né, cara? Primeiro que seria a sucessão do Greca, sim, seria o Pimentel. Segundo detalhe, que também ele foi puxado por governo estadual, justamente subentende-se que também ele seria o preferido do governador Ratinho. Sim. Né? Só que nas pesquisas ele não está bem. Não. Né? E como nós falamos no programa passado de Curitiba, é muito índio, é muito cacique para pouco índio. Ou seja, essa eleição de Curitiba vai ser uma eleição, se todos os pré-candidatos ali saírem, cara, vai ser briga de cachorro grande. Né? Então nós temos um rol, um cardápio de candidatos muito grande. Sim. E aí aquele aparenta ser assim uma antecipação de plano de governo.
de uma forma disfarçada. Sim. Nós não estamos em campanha ainda, isso só vai acontecer de agosto para frente, mas eles fizeram uma arte no sentido de antecipar a questão de qual que é o plano de governo, porque essa obra não vai sair, esse estudo não vai sair agora, é para a próxima gestão. E para pegar um pouco do carisma do Greca no Eduardo, né? Porque na pesquisa, parece que foi feita uma pesquisa, se ele saísse de novo, parece que ele se elegeria, né? Ou tem é bem visto pela população de Curitiba. Mas não é fácil transferir, né? Essa boa vontade. E o Pimentel, ele tem mesmo, como você falou, essa dificuldade de que ele não é um cara, primeiro, conhecido da população. Segundo, tão carismático como tantos outros políticos que nós temos aí, Sim. Né, que vão sair como candidato. Não tem um rol, um estoque eleitoral, porque ele foi, eu acho que ele foi o vice. Sim. E depois ele teve uma experiência, eu acho que ele saiu como candidato a deputado estadual. Foi você até que me disse, mas não se elegeu. Então, candidato a? Não, o Pimentel. Então, assim, ele não tem um histórico político. Não tem. E outra, ele tá aí concorrendo com quem? E o Deltan saiu a pré-candidatura dele e já saiu esse VLT, né? Cara, Deltan, Luciano Dutti, Nele Prevô, próprio Beto Richa. Dutti. Não, Dutti eu falei. Já falou? Luizão. Do PT tem a menina. Carol. Carol. Eu não descarto o Renato Freitas ainda. Vamos ver. Renato Freitas. Ou seja, então, assim, são políticos que estão muito mais em evidência do que o Pimentel. Mas eu acho que isso daí muitas vezes pode ser um tiro no pé. Eu também acho. Feito? Feito! Então, meu querido consagrado, tá na moda. Meu consagrado, minha consagrada, acessa o Debate Pronto, acessa marinhosilva.oficial, siga o Debate Pronto nas mídias sociais, Fernando Schumacher Melo também no Instagram. E é isso. Obrigado por ter você aqui. Compartilha e a gente se vê na próxima. Falou, Marinho? Bom carnaval. Valeu.